Se você está indo para Amsterdã pela primeira vez e ainda está meio ali na dúvida sobre como preencher o roteiro e quais atrações visitar nessa primeira viagem, o meu papo é com você. Nesse vídeo eu vou te falar sobre algumas atrações, museus, passeios que eu particularmente acho assim incríveis para uma primeira vez em Amsterdã. São lugares e atividades também que são perfeitos para quem quer descobrir verdadeiramente a cidade, a sua história, cultura e também explorar ali um pouquinho dos Países Baixos para além de Amsterdã. Então, bora dar esse passeio? Eu sou Marina Heimer e esse é o canal do Imagina na Viagem. A primeira atração dessa lista é um verdadeiro ícone de Amsterdã, que é o Rijksmuseum. O Rijks ele é tido como o museu mais importante dos Países Baixos e tá para Amsterdã como o Louvre tá para Paris. O edifício é lindo, ele começou a ser construído em 1876 e o projeto é do mesmo arquiteto que desenhou a Estação Central de Amsterdã. Muita gente acha os dois prédios muito parecidos e, de fato, eles têm sim muitas similaridades. Eu, pessoalmente, acho que são os dois prédios mais lindos da cidade. E por dentro, o Rijks tem muitas obras bem bacanas também expostas, com destaque para os trabalhos dos três grandes, maiores nomes, na verdade, da arte holandesa, Van Gogh, Rembrandt e Vermeer. O Rijks também recebe exposições temporárias que são muito interessantes e vale a pena ficar de olho na agenda para ver ali o que vai estar rolando na época da sua viagem. O preço do ingresso agora em 2023 é de € 22,50. Ele fica aberto todos os dias das 9 às 17. E dica esperta, o próprio site do museu avisa que terças e quartas são os dias mais vazios para visitar e os melhores horários são antes das 11 e depois das 15h30. Então, se você quiser fazer ali um passeio mais tranquilo, já organiza aí o seu roteiro para poder aproveitar esses horários. Agora deixa eu te falar de uma atração que me fez pagar a língua. Tá aí uma surpresa assim enorme para mim. Eu demorei muito tempo para me render ao Adam Lookout. A gente ia a Amsterdã, sabia que ele estava lá, mas eu achava ele meio desinteressante, nunca colocava no roteiro, até que agora na última viagem rolou e eu gostei muito mais do que eu imaginei que eu fosse gostar. Primeiro porque é realmente interessante ver a cidade assim do alto, e aí principalmente quando você já conhece ali, mesmo que seja minimamente, e já consegue de repente identificar alguns pontos lá embaixo, sabe o que é o que, qual edifício é qual, enfim. O visual com o rio é imbatível, é muito mais bonito do que eu imaginava. Tem ainda um bar, lanchonete, restaurante e tal, que também tem lá em cima, que me pareceu ser bem legal. A gente não chegou a pegar uma mesa porque a gente tinha ali que seguir o nosso roteiro do dia, mas estava bem movimentado e deu para dar ali um confere rápido nos preços que me pareceram ser bem razoáveis assim para um lanche com aquela vista toda. E para quem gosta de emoção, tem o famoso balanço lá no alto, que já viralizou nos vídeos, nas redes sociais, onde os visitantes são mesmo projetados para fora do prédio e deve dar um frio na barriga bem do bom. Eu que já não sou mais tão corajosa quanto eu fui um dia, não tive coragem de encarar. Mas se você gosta aí dessas experiências mais radicais, essa não pode ficar de fora do seu roteiro em Amsterdã. O ingresso para subir na torre de observação custa, em 2023, € 14,50 e se você quiser incluir também o balanço, o preço sobe para €20. Ele fica aberto diariamente, das 10 às 20 horas, e eu consideraria visitar no final da tarde para poder pegar ali o visual do pôr do sol lá em cima. Outro museu maravilhoso de Amsterdã é o Museu Van Gogh. Como o nome já sugere, ele é sim dedicado ao trabalho do Van Gogh, que foi um dos principais pintores dos Países Baixos, um dos principais pintores do mundo, na verdade. Mas, como eu sempre falo, quando eu falo do Museu Van Gogh, o que me atrai nele pessoalmente é que ele vai além das obras, do trabalho, ele dá luz à personalidade do artista, ele conta ali a história de vida, ele fala sobre as relações, ele mostra as cartas que o Van Gogh trocava com o irmão, tudo isso em ordem cronológica, em paralelo aos trabalhos dele. E aí a sensação que a gente tem, ele parece que os quadros começam a ganhar outros sentidos, sabe? É como se a gente conseguisse ver esses quadros pelas lentes do Van Gogh mesmo, como ele enxergava. Então é uma experiência que, pra mim, que gosta de pintura, gosta de arte e tal, foi assim indescritível. Eu já falei isso num outro vídeo que eu tenho aqui no canal sobre o Museu de Amsterdã. Para mim, o Museu Van Gogh é um dos melhores museus do mundo, não só de Amsterdã, de todos os que eu já tive a oportunidade de visitar.
Se você então também gosta desse tema, a chance de você se apaixonar como eu me apaixonei é altíssima, então vale muito a pena colocar aí no seu roteiro. Em 2023 o preço é de 20 euros, na maior parte do ano ele fica aberto diariamente das 9 às 18, mas entre novembro e fevereiro ele pode ter um horário ali reduzido, abrindo sempre uma hora mais tarde, fechando uma hora mais cedo. Então é bom checar direitinho a informação na época da sua visita. Eu já vou seguir te contando quais são as atrações que eu considero maravilhosas para uma primeira vez em Amsterdã, mas antes, se você está curtindo esse vídeo, já aproveita agora para deixar aí o seu like, ele é super importante aqui para o canal. E se você está chegando por aqui agora, ainda não conhece o canal do Imagina na Viagem, aqui a gente tem vídeos que são semanais, sempre com dicas de viagem, dicas de planejamento, roteiros e inspirações de destinos para as suas férias. Então, se você tá aí do outro lado, gosta desse tema, gosta de vídeos sobre viagens aqui no YouTube, já se inscreve e ativa as notificações para não correr o risco de perder os próximos vídeos. E por último, mas não menos importante, uma outra forma de você contribuir com o projeto do Imagina na Viagem é compartilhar os nossos vídeos com os seus amigos, os seus familiares. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e possibilita que a gente siga sempre por aqui produzindo conteúdo gratuito e de qualidade sobre viagens. Então chama todo mundo e bora viajar junto. Voltando à nossa lista, um outro passeio muito bacana para quem gosta de arte e principalmente do Rembrandt, que para quem não conhece é um outro mestre holandês, é o Museu Casa de Rembrandt. A pegada lá é um pouquinho diferente, não é bem um museu para você ver os quadros dele e tal, apesar de ter sim algumas gravuras que ele fez, mas é mais um museu casa, para contar sobre a história e a forma como ele vivia mesmo. Então pode ser interessante até para quem não se interessa muito por arte, mas quer ter ali uma ideia de como era o estilo de vida na Holanda do século XVII, como é que eram as casas, como é que as pessoas viviam naquela época. Isso tudo a gente consegue ter uma ideia por lá. No momento que eu tô gravando esse vídeo, em fevereiro de 2023, a Casa de Rembrandt tá fechada para reformas. Mas a data de reabertura já é agora em março e parece que o museu vai ficar ainda mais completo nessa nova fase. Eles aumentaram o espaço, tem mais coisas para ver. Eu mesmo já tô doida para voltar lá para ver essas novidades. Os ingressos em 2023 custam 17,50 € e o museu ele abre diariamente, sempre das 10 às 18. De todas as atrações que eu escolhi trazer para esse vídeo, a Casa de Anne Frank é a única que eu não conheço pessoalmente. A gente já foi para Amsterdã uma penca de vezes e oportunidade para conhecer não faltou, mas foi uma questão ali de escolha minha mesmo. Assim como eu escolhi não visitar, por exemplo, um campo de concentração quando eu fui na Alemanha. Eu, Marina, pessoalmente, eu não me sinto bem nesses lugares, é um tema que é sensível para mim, então eu prefiro não ir. Mas, por que eu resolvi falar da Casa de Anne Frank aqui então? Porque embora eu tenha essa minha escolha, embora isso me afete, não seja um tipo de passeio que eu gosto de fazer, eu sei que a maior parte das pessoas que visitam Amsterdã tem uma visão diferente sobre isso. Muita gente, inclusive, coloca essa atração como prioridade mesmo no roteiro e é com certeza um dos lugares mais procurados, mais visitados da cidade. E aí eu acho que esse vídeo ficaria incompleto se eu não, pelo menos, citasse a Casa de Anne Frank aqui. Então eu não posso te falar muito sobre a atração, não posso te dar a minha opinião pessoal, como eu sempre gosto de fazer, mas o que eu posso te dar de dica, apesar de nunca ter ido, é que se você faz questão de conhecer, se você faz questão de visitar esse museu, se programa com bastante antecedência. Eles não vendem ingresso na hora, você precisa reservar antecipadamente e os ingressos acabam muito rápido mesmo. Como eu falei, é uma das atrações mais visitadas da cidade, então assim, não deixa pra última hora ou a chance de você não conseguir visitar é muito grande. Os tickets em 2023 custam 16 € e o museu fica aberto diariamente das 10 às 22 horas. Agora, se caminhar por Amsterdã, como todo mundo fala, e eu concordo, é muito legal, navegar pelos canais também não fica atrás. Essa é a próxima atração imperdível da minha lista. Só a título de curiosidade, para você saber, dizem por aí que existem mais de 160 canais em Amsterdã e mais de 1.200 pontes espalhadas pela cidade. Os passeios de barco que cruzam alguns desses canais e pontes levam mais ou menos 60 minutos e eles também passam por vários outros dos principais pontos de interesse da cidade. É bem bacana para aqueles dias que você já bateu perna ali o dia todo, porque é uma forma de continuar o passeio, continuar aproveitando a cidade e descansar ao mesmo tempo. Os barcos são super confortáveis, a gente vai sentadinho vendo a cidade ali passando em volta
Os canais são super calminhos, então não precisa se preocupar porque não enjoa. E tem muitos barcos que, enquanto a navegação ali acontece, você pode ouvir detalhes sobre a história e curiosidades da cidade e dos pontos de interesse que vão passando em volta também. Para isso, cada passageiro usa um fone de ouvido que vai ser conectado ali numa saída de áudio individual e aí você pode escolher o idioma dessa narração. E as maiores empresas que oferecem esse serviço lá em Amsterdã trabalham com sistema de áudio em português também. Então é bem legal, é um passeio gostoso de você fazer. Se você não quiser ali ouvir o áudio e ficar só relaxando também, já vale a pena, mas para quem ouve a narração eu acho que é ainda mais bacana porque além de ser super agradável, é também super informativo. Na descrição do vídeo eu vou deixar algumas opções de passeios de barco em Amsterdã com empresas que têm essa opção de áudio em português. Então, se você se interessou e você quiser conferir preços e disponibilidade ali para as datas da sua viagem, é só clicar nos links que eu vou deixar lá para dar uma olhada. E bora falar de mais um museu? O Museu dos Canais foi mais uma surpresa gigante da última viagem que a gente fez para Amsterdã. Eu já tinha batido o olho nele assim como opção para os meus roteiros várias e várias vezes, mas eu nunca tinha pensado assim verdadeiramente em ir. Eu confesso que eu nem sabia muito sobre o museu, o que tinha lá dentro, porque nunca me gerou assim um interesse suficiente para eu ir pesquisar mais a fundo sobre ele. Dessa vez o que aconteceu foi que a gente tinha mais tempo livre e eu queria visitar lugares novos, queria ir a museus que falassem mais sobre a história da cidade. Então a gente escolheu ir no Amsterdam Museum, que é bem legal, mas é uma visita assim mais solta, então talvez seja menos didático. E aí depois a gente resolveu também ir no Museu dos Canais. E como eu já falei, foi uma surpresa enorme. Eu achei que ele ia se restringir só aos canais, à história dos canais, à engenharia e tal, mas ele é bem mais abrangente do que isso. Ele conta a história de Amsterdã mesmo, do desenvolvimento da cidade, tendo os canais ali como uma espécie de fio da meada, sabe? Então a visita é rápida, tem um itinerário certinho que a gente cumpre no museu e quando termina a gente sai de lá conhecendo muito mais detalhes sobre a cidade, como se tivesse tido uma verdadeira aula mesmo, com auxílio de ferramentas audiovisuais, com projeção. Isso tudo numa casa que é bastante antiga e tradicional da cidade, que inclusive funciona ali como uma das personagens centrais dessa historinha que o museu conta, dessa aula que a gente tem lá dentro. O que eu posso te dizer, depois de ter visitado, é que essa com certeza virou uma das minhas experiências preferidas na cidade e eu passei assim a recomendar para todo mundo. Os ingressos custam €16,50 e o museu funciona sempre de terça a domingo, das 10 às 17 horas. Marina, eu tenho dias sobrando no meu roteiro em Amsterdã e aí eu queria aproveitar a oportunidade para conhecer mais dos Países Baixos. O que você sugere? Bom, eu já tenho uma série de 3 vídeos aqui no canal, onde eu falo de cidades que são super legais, que a gente conheceu por lá e que cabem num bate-volta a partir de Amsterdã. O link para essa série, para esses 3 vídeos, vai ficar na descrição do vídeo aqui embaixo. Mas se você me perguntar quais são as opções que eu acho que são mais bacanas para quem tá indo para lá numa primeira vez, aí eu tenho 2 sugestões de passeios que eu acho que podem funcionar assim super bem. O primeiro é Zanzichans. Para quem nunca ouviu falar, Zanzichans é uma espécie de vilarejo que cultua algumas das principais tradições neerlandesas. É um lugar que é super fofo, que rende um passeio super agradável, tem fábrica de tamancos, museu do queijo Gouda e o principal, tem vários moinhos. Não dá para pensar em Holanda sem pensar em moinho, né? E em Zanzichans a gente consegue ali ver vários deles bem de pertinho e até visitar alguns moinhos por dentro para entender mesmo para que serve, como é que funciona e tudo mais. Então é um passeio que é muito legal para ter ali um gostinho dessa cultura holandesa e sair um pouco desse roteiro restrito a Amsterdã. Para chegar lá é super fácil, não tem muito erro, são 2 opções principais. Primeiro você pode fazer por conta própria, pegando um trem na estação central de Amsterdã. A viagem leva mais ou menos uns 20 minutos e os tickets custam aproximadamente €4 por pessoa, ou seja, €8 para ida e volta. A segunda opção, para quem prefere aí uma coisa mais prática, não se preocupar com deslocamento e tal, é fazer um passeio fechado. A desvantagem é que o roteiro não fica tão flexível, você vai ter hora para sair, vai ter hora para voltar e costuma ser mais caro também.
A vantagem é justamente não precisar se preocupar com a logística e a possibilidade de fazer um passeio que seja ainda mais completinho. Por quê? Porque geralmente essas excursões que saem de Amsterdã e vão às Zanzichãs, elas também param em outros lugares, outros vilarejos legais, como Marken e Volendam, que são lugares que são mais chatinhos de chegar com o transporte público, sabe? Então vão te exigir baldeação e tal. Eu já fiz dos dois jeitos, por conta própria e com excursão. Primeiro eu fiz com excursão e depois eu fui por conta própria. E eu acho que as duas formas valem a pena e são muito legais. Acaba sendo mesmo uma escolha mais pessoal de qual delas vai se encaixar melhor no seu roteiro. Se você quiser saber mais sobre esses passeios fechados, essas excursões que saem de Amsterdã e vão para as Zanzichãs, quiser saber preço, esse tipo de coisa, eu vou deixar na descrição o link onde você encontra todos esses detalhes. É só clicar lá para dar uma olhada. E a minha segunda sugestão é para quem quer ter um apanhado geral dos Países Baixos hoje, para quem quer conhecer outras cidades importantes do país, que é o combo Roterdã, Delft e Haia. As três são cidades muito diferentes entre si e diferentes de Amsterdã também, e cada uma vai ter ali a sua peculiaridade. Então, Haia é muito famosa pela diplomacia, é onde fica o Tribunal Penal Internacional, é uma cidade muito organizada, é onde fica trabalhando o rei da Holanda, então eu acho que tem ali uma austeridade na atmosfera, sabe? Delft é uma pérola pequenininha, é linda, parece assim uma Amsterdã em miniatura, uma gracinha mesmo. Foi onde viveu Vermeer, que é um dos maiores nomes da arte neerlandesa. E Roterdã, bom, eu sou suspeita para falar de Roterdã. Roterdã ganhou ali uma parte muito especial do meu coração. A gente passou um mês alugando um apartamento lá, então nessa época eu ali vivi na cidade como se ela fosse minha. É uma cidade que é muito vibrante, é uma cidade agitada, plural, com uma arquitetura muito moderna, que chama muito atenção. As casas cubo, Market Hall, então é um lugar que eu acho que vale muito a pena conhecer. E aí, para fazer esse passeio, para visitar essas três cidades no mesmo dia, eu particularmente acho que a melhor coisa é fazer com excursão, porque são três cidades, são muitos deslocamentos, tem bastante coisa para ver, e aí a excursão organiza essa logística e dá uma focada no que pode ser mais relevante para uma primeira vez, para um apanhado assim mais genérico. Porque se a gente vai sozinho e aí acaba desfocando, começa a aprofundar mais numa dessas cidades, não dá tempo de ver as outras. E além disso, as excursões geralmente passam por uma fábrica de cerâmicas em Delft, que é super tradicional, e aí você pode acompanhar ali o processo de fabricação das peças, que é bem interessante. Elas passam também no Palácio da Paz, que fica em Haia, mas fica mais afastado assim do centro, então é um lugar que você provavelmente não conheceria por conta própria. E algumas ainda vão também em Madurodam, que é um parque de miniaturas onde você pode ver réplicas de vários dos edifícios mais importantes da Holanda. É bem legal, bem interessante. Eu já fiz essa excursão saindo ali de Amsterdã, então eu fico bem tranquila para dar a minha opinião. É cansativo, começa cedo, termina tarde. A ideia é ter um apanhado geral, então a gente não aprofunda muito em nenhuma das três cidades, mas vale a pena para uma primeira visita, para quando a gente quer mesmo ter uma noção do país de um modo mais geral para além de Amsterdã. Então, se esse é o seu objetivo, eu recomendo muito. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link com mais informações sobre esse passeio, com datas de saída, preços e tudo mais. Agora, dica extra de presente só para quem chegou até o final do vídeo. As principais atrações de Amsterdã são pagas e quando a gente soma todos os ingressos, isso pode acabar dando ali sim uma pesada no orçamento da viagem. Uma alternativa interessante que em alguns casos pode ajudar a baratear essa despesa com atrações é o cartão turístico da cidade, o iAmsterdam City Card. Se você não sabe como funciona, se você nunca ouviu falar de cartão turístico, ou se você já ouviu, mas tem dúvidas, eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico todos os detalhes sobre esse cartão de Amsterdã. O que é, como usar e o mais importante de tudo, como saber se financeiramente vale mesmo a pena para o seu roteiro. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu recomendo muito que você veja. O link ele vai ficar na descrição e eu também vou deixar um card aqui na tela. É só clicar lá e assistir. E por último, outros 3 vídeos que também podem ser legais nesse seu momento de planejamento e de viagem para Amsterdã são o que comer em Amsterdã, onde eu falo sobre alguns dos quitutes mais típicos que você vai encontrar por lá. O que não fazer em Amsterdã, que é um vídeo que vai te ajudar a fazer uma viagem melhor, livre de perrengues e furadas. E também o Holanda ou Países Baixos, onde eu explico a diferença entre esses dois termos, porque embora a gente costume usar assim como sinônimo, eles não significam exatamente a mesma coisa.
Será que você vai viajar para a Holanda ou para os Países Baixos? Ou será que você vai para os dois ao mesmo tempo? Dá uma olhada lá para conferir. Os links para quem quiser assistir esses vídeos também vão ficar na descrição bem aqui embaixo. E é isso, eu vou ficando por aqui, mas se você ficou ainda com alguma dúvida, ou se você já foi para Amsterdã e quer deixar uma sugestão de um programa, uma atração que você visitou e que você achou sensacional, indispensável num roteiro pela cidade, é só mandar nos comentários que o que for dúvida eu tento responder e as sugestões eu vou adorar ler. Na semana que vem eu tô de volta pra gente papear mais sobre viagens, então um beijo e até a próxima!